Isaías 29, a partir do versículo 13. O título da mensagem é Um Coração Extraordinário. Aleluia. Isaías 29, no versículo de número 13. Glória a Deus. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse ao seu oleiro: ele não é nada. Feche seus olhos, repita a oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, fala comigo. Eu abro o meu coração para ser ministrado pelo Teu Espírito, através da Sua palavra. Amém. Irmãos, um coração extraordinário. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: um coração extraordinário. Diga mais uma vez, diga como um vencedor, diga: um coração extraordinário. Antes de eu continuar a mensagem, eu preciso justificar aqui a ausência do pastor Jair e da pastora Ana Maria. Eles estão hoje na nossa igreja do Areal, estão pregando a palavra lá, amém? A pergunta que eu queria fazer para vocês é: por que, não sei se você já reparou, mas por que umas pessoas parecem que são mais abençoadas que as outras? Você já reparou isso? Tem gente que parece que é mais abençoado que o outro. Sabe, parece que Deus, Ele usa alguns e não usa os outros da mesma forma. Por que essas coisas acontecem? A pergunta é: por que Deus agradou de Abel e não se agradou de Caim? Se agradou de Jacó e não de Esaú? Só tem uma questão, irmão. Uma questão que eu creio que está em jogo: é o coração. Deus é um Deus que conhece o coração. Pergunta para a pessoa que está do teu lado, para ela, e diz assim: qual é o seu coração? Pergunta como um vencedor, diga: qual é o teu coração? Sabe, irmão, por que Deus escolhe abençoar alguém? Por que talvez Deus tenha achado em nós? Por que Deus ele escolhe abençoar? Porque talvez Ele tenha achado em nós um coração correto. Talvez Ele tenha achado em mim, em você, ou talvez na pessoa em que você está pensando, um coração correto. A grande questão é que, se queremos ser um povo de conquista, temos que avaliar o nosso coração. Se você quer ser um homem abençoado, se você quer ser uma mulher abençoada, você precisa avaliar o teu coração. Muitos não são mais abençoados, não é porque Deus não quer abençoar. Sabe, querido, tem muita gente que poderia ser muito mais abençoado que é, mas não é mais abençoado. Por quê? Por causa do coração. E o profeta Isaías exorta o povo com relação à questão do coração. Ele está dizendo aqui: olha, esse povo fala bonito, esse povo tem aparência, esse povo faz coisas que impressionam, mas o coração é perverso. O coração está longe. Honra com os lábios, mas o coração está distante. Sabe, irmão, eu confesso para você, uma vez acho que eu falei aqui, eu não sei quantos se lembram disso, que eu acho que a hora que o crente mais peca é na hora do louvor. É na hora do louvor. Você não peca lá quando você está vendo sua televisão, não, irmãos, tanto assim não. Você não peca tanto quando você está, às vezes, lá dando uma correção no teu filho, ou quando você, de repente, está tendo um desentendimento com a sua esposa, com o seu marido, ou quando você está tendo um problema com o seu patrão. Eu acredito que um dos lugares que o crente mais peca é na hora do louvor.
Porque é igual nós cantamos aqui, acima de tudo, acima de todos está o Senhor entronizado. Cantamos aqui, ó, tu és a minha paixão, minha canção. Mas muitas vezes, irmãos, tudo é mentira. A gente está cantando automaticamente. A gente está cantando às vezes porque está vendo a letra ou porque conhece a canção. Mas na prática isso não é nada de verdade. Vocês estão me acompanhando também ou não? Às vezes nada é verdade, irmão. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para você: honrar com os lábios qualquer um honra. A gente tem que honrar com o coração. Tem que ter verdade no coração. E a gente vê, querido, as atitudes. A gente vê pela maneira que as pessoas se portam. Sabe, não adianta você dizer que Deus é a tua prioridade, que Deus é o teu primeiro, quando na verdade não é. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Sabe, querido, eu queria dizer algo para você. Sabe, existem pessoas que honram a Deus com a boca, falam mesmo: olha, Senhor, eu te amo. E talvez se você sair por essa porta e começar a perguntar para as pessoas, muita gente vai dizer que ama o Senhor. A maioria das pessoas vai dizer, querido, que tem um amor pelo Senhor, que conhecem o Senhor, mas tem uma vida totalmente diferente. São pessoas, querido, que a sua agenda é oculta, os seus planos não têm nada a ver com os planos do Senhor, o seu coração está totalmente longe, os seus alvos, os seus projetos estão divorciados do propósito de Deus. E o pior, eles acham que Deus não sabe de nada. Eles estão tentando esconder do Senhor, mas isso é um grande engano, porque de Deus não se zomba. Deus conhece o coração. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, que no dia em que você se converteu e chamou Jesus de Senhor, você tem que então, a partir de então, colocar a sua agenda em cima da mesa e pedir para Deus escrever nela o que você tem que fazer. Posso ouvir um amém? Sabe, irmão, tem muita gente que às vezes vem num culto, participa de uma célula, mas está cheio de planos secretos. E Deus faz essa denúncia através do profeta Isaías, dizendo o seguinte: tudo que eles estão aprendendo as coisas maquinalmente. O que é isso? Mecanicamente. É aquilo que eu falei. Uma vez eu lendo um livro do Atmani, ele falou uma frase, irmãos, que eu nunca mais vou me esquecer. Ele disse o seguinte: você pode estar em doutrina com Cristo, mas em princípio com Satanás. Ou seja, às vezes você sabe a doutrina toda, mas às vezes as suas atitudes são satânicas, diabólicas, perversas. E eu digo para você que tem muita gente assim. E Deus, querido, Ele é um Deus que conhece o coração. Sabe, porém nesse texto que nós acabamos de ler de Isaías, Deus está dizendo o seguinte: eu não sou igual a vocês, assim como o oleiro não é igual ao vaso de barro, eu estou acima. Vocês pensam que eu não sei de nada, que eu não vejo nada, mas eu estou vendo o coração de cada um de vocês. Mas Deus ainda assim não desiste de nós. Deus ainda assim, Ele ainda pensa coisas boas ao nosso respeito. Ele diz: eu vou continuar a fazer as obras maravilhosas no meio de vocês. Eu vou continuar salvando, curando, libertando e restaurando. A questão toda é uma pergunta que eu quero fazer: quem aqui nessa noite pode dizer que tem um coração apto para ser usado por Deus nesse tempo? Quem aqui tem um coração hoje que está tendencioso a ser usado pelo Senhor? Alguém que está com o coração totalmente entregue. Nós precisamos entender, querido, que a obra não acontece somente pela nossa proclamação, pelas coisas que falamos, mas precisa ter um coração correto. Um coração correto. Sabe, querido, eu quero falar hoje sobre algumas atitudes de um coração que honra a Deus. Eu quero falar para você hoje como ter um coração extraordinário, porque é o nosso coração que define o rumo das nossas vidas. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: é o teu coração que define o rumo da tua vida. Mas a pergunta é: como que eu posso ter um coração extraordinário? Pergunta para a pessoa que está do teu lado assim: como que eu posso ter um coração extraordinário? Em primeiro lugar,
para você ter um coração extraordinário, ou seja, um coração extraordinário é um coração correto. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: um coração extraordinário é um coração correto. Provérbios capítulo 21, versículo 2 diz assim: olha, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o quê? Os corações. Repita comigo, diga assim: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor, mas quem, irmãos? Quem? Sonda o quê? Sonda os corações. Diga assim: só Deus que sonda os corações. Sabe o que esse texto está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: que aos olhos do homem, todos os seus caminhos são corretos. Sabe qual é a grande questão, irmão? É que quando você olha para você, você acha que está tudo certo. Aos seus olhos, todos os seus caminhos estão corretos. E eu vou dizer algo para você, irmão. Posso dizer algo? Quando você olha, às vezes, um problema entre irmãos, alguma coisa. Por isso que eu digo para você, querido, que gabinete é sempre um desafio. Por quê? Porque todo mundo tem razão. Sabia? Numa briga, praticamente todo mundo tem razão. Você quer ver uma coisa? Você trabalha o dia inteiro, amém ou não? Amém? Aleluia. Chega em casa cansado? Muito? Você chega em casa com fome? Muito ou pouco? Muito? A Camila cozinha bem? Não fale. Brincadeira, a Camila cozinha bem? Você gosta da comida que a Camila faz? Amém? Aí imagina, ele chega em casa cansado, com fome, trabalhou o dia inteiro. Olha que coisa, irmão. Aí chega lá e ele já esperando. Ele falou com a Camila naquele dia. Ele dizia assim: Camila, faz aquela lasanha que você faz. Fala, Deus. É hoje. Faz aquela lasanha que é a minha preferida. Você faz? Você não sabe fazer lasanha? Sabe? Sabe? Hã? Aquela da Sadia, né? Só pôr no micro-ondas. Então o que acontece? Ele chega para Camila e fala assim: Camila, faz aquela lasanha. Ele fala de manhã cedo, ele fala assim: eu estou com uma vontade de comer aquela lasanha. E aí ele vai trabalhar, ele está pensando na lasanha. Chega a hora do almoço, está aquele bife com batata frita, mas no coração dele está o quê? A lasanha. Ele está pensando na lasanha. E aí chega a hora do café, ele já pensa assim: acho que eu nem vou tomar muito café, porque eu estou pensando na lasanha. E aí quando ele chega em casa, a Camila não fez a lasanha. Como é que seria a sua expressão facial chegando em casa? Ele chegaria bravo, irmão. Fala: poxa, eu pedi para você fazer, eu pensei na lasanha o dia inteiro, eu queria lasanha, eu sonhei com a lasanha, eu pensei na lasanha, e eu chego em casa, você não fez a lasanha. Fala a verdade. Ele tem razão de brigar com ela, sim ou não? Ela não fez a lasanha, irmão. Ele comprou tudo para ela, deu os ingredientes. Fala a verdade, você é casa Lei Maria da Penha. Você fez tudo. Levou até aquela Coca-Cola gelada, aquele pote de sorvete napolitano para sobremesa. E chegou lá, a lasanha não está lá. Aí fala a verdade, um cara desse tem razão de brigar? Sim ou não? Claro que tem. Dá uma coça, brincadeira. Brincadeira. Ele tem razão. Mas aí, ouça bem, mas quando ele chega em casa, a Camila chega para ele e fala assim: mas eu não fiz, porque eu estava passando mal. Eu queria fazer, você vai ver lá, a carne moída está descongelada, o queijo e presunto está lá, a massa está lá, mas eu estava passando mal. Aí eu pergunto, ela tem razão de não fazer, sim ou não? Sim. Aí os dois vêm brigar um com o outro e vêm fazer um gabinete. Pastor, eu estou brigando com ela porque ela não fez a minha lasanha. Mas ele diz: olha, e eu não fiz a lasanha, pastor. Ela fala, porque eu estava passando mal. E aí eu que tenho que resolver. Quem está certo? Quem? Raimundo Nonato. Quem está certo? Os dois têm razão.
E se eu chegar para o Christian e falar assim: Christian, olha bem os seus caminhos, ele vai dizer: pastor, eu sonhei com aquela lasanha, eu pedi uma semana atrás, ela podia passar mal na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas hoje não. E ela poderia dizer: pastor, eu faço tudo que ele quer, ontem eu fiz estrogonofe, anteontem eu fiz salpicão, mas hoje eu passei mal. Ou seja, se ele for olhar para os caminhos dele, ele está certo. Se ela for olhar para os caminhos dela, ela está certa também. Mas é o Senhor que sonda o coração. Quando você olha para os seus caminhos, você sempre tem razão. Quando você olha para dentro de você, você sempre vai ter razão. Sabe, querido, é muito difícil de alguém olhar para dentro de si e enxergar muitos erros em si mesmo. Isso é muito difícil. Mas eu quero dizer para você algo, querido: é o Senhor que sonda os corações. Aí você diz para mim assim: mas pastor, eu não tenho dificuldade de ver erro em mim não, pastor. Eu vejo muitos erros em mim. Mas a grande verdade é que a maioria dos erros que você vê em você mesmo, querido, é falsa humildade. Uma grande parte desses erros que você está vendo é falsa humildade. Porque se a pessoa quer ver assim: realmente você está errado. Não, peraí, eu estou errado, mas também não é assim. Você logo se defende, você logo se arma. É assim que acontece ou não? Ou eu estou viajando? Irmão, é assim ou não? Então, quando o homem examina os seus próprios caminhos, ele vai ter sempre uma explicação, ele vai ter sempre uma justificativa para dar. Por quê? Porque ele está vivendo de determinada forma, ele está agindo de determinada maneira, ou seja, ele está certo. Mas Deus é quem sonda os corações. Diga comigo: Deus é quem sonda. Diga: Deus é quem sonda os corações. Sabe, querido, se nós perguntássemos para algumas pessoas e chegássemos para ela e falar assim: mas meu irmão, por que você não frequenta uma igreja? Por que você não está exercendo um ministério? Por que você não é um dizimista? Aí você chega e pergunta para as pessoas, elas têm as suas explicações, elas têm as suas razões. Sabe, mas é Deus quem sonda o coração. Deus sabe, querido, se você não está frequentando uma igreja, se a razão é essa mesmo, é um coração que está errado. Deus sabe, querido, se você não está frequentando ou exercendo o teu ministério, se é realmente por esse motivo que você falou, ou é o teu coração que está errado. Deus sabe se você não é um dizimista por um motivo que você falou, ou se é o teu coração que está errado. Deus é aquele que sonda os corações de todos nós. Então nós precisamos ter um coração o quê? Correto. Deus conhece o coração de cada um de nós. Eu posso ouvir um amém? E eu quero dizer para você, o critério de Deus, muitas vezes, para agir nas nossas vidas, é o coração. É o coração. Sabe, é o coração do homem. E eu quero dizer para você que se nós queremos de fato ser usados por Deus, temos que ter um coração correto para com Ele. Um coração simples com Deus. Mas qual é a coisa mais simples que precisamos ter no meio do povo de Deus? É um coração reto. Tem gente mais qualificada do que você. Tem gente que dá inveja de tão organizado que é. Tem irmão que é tão educado, tão íntegro. Mas por que essas pessoas às vezes não rompem? Sabe por quê, irmão? É por causa que Deus sonda os corações. Por que muitas vezes a vida de determinadas pessoas não deslancham? Sabe, querido, eu não estou querendo incentivar você a fazer coisas erradas não. Mas por que tem muita gente que às vezes não rompe na vida? Sabe por quê? Por causa do coração. Deus conhece o coração de cada um. Diga comigo assim: Deus conhece o meu coração. Sabe por que Deus não usa todos de igual modo? Porque Deus, e o critério dele, não é o que você faz, não é a tua capacidade, mas é o teu coração. Diga comigo: é o meu coração. Sabe, irmãos, existem pessoas que a aparência é boa, a pessoa é toda certa, mas falta algo. O coração não está perto de Deus. Essas pessoas, querido, não têm um coração para Deus. E eu vou dizer algo para você, eu queria que você tomasse posse. O que libera o favor de Deus na nossa vida não são as nossas qualificações, nem o nosso conhecimento, mas é o coração que temos. Posso ouvir um amém mais alto? Sabe, olha o que o Senhor diz aqui no versículo 13 de Isaías 29. Ele diz o seguinte: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca, mas os seus lábios, com seus lábios me honra, mas o coração está longe de mim. E se o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens,
que maquinalmente aprendeu. Muitas vezes, amados, somos tomados por um espírito de religiosidade, aí falamos até coisas corretas, com os lábios nós somos corretos, mas o nosso coração está distante. Deus, Ele não quer suas palavras, Deus quer o quê? O seu coração. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: meu irmão, Deus não quer suas palavras. Diga: Deus não quer suas palavras, Deus quer o teu coração. Diga: Deus quer o teu coração. E para você ter um ano extraordinário, irmão, primeiro você precisa decidir ter um coração extraordinariamente disposto a honrar o Senhor. Se você quer ter um ano extraordinário, se você quer viver o melhor de Deus na tua vida, irmão, cuide do teu coração. Amém, igreja? Em segundo lugar, para você, um coração extraordinário é um coração que ama ao Senhor. Mateus capítulo 22, versículo 37 diz assim: olha, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Jesus está dizendo o seguinte: você deve amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Observe, querido, que Deus, Ele não está preocupado com o que você faz, Ele está preocupado com o coração que você tem. Sabe, irmão, ele não está preocupado com aquilo que você aparentemente faz de certo ou errado. Ele está preocupado com o coração que você tem. Só que tem muita gente, querido, que diz que ama a Deus, mas na verdade não ama. Tem muita gente que fala aqui nos louvores: o Senhor é o primeiro, o Senhor é tudo, mas não se envolve em nada, não quer saber de nada, não quer trabalhar, não quer servir ao Senhor de verdade, não quer ter vida com Deus. Muitas pessoas veem Deus como um shopping center, ou seja, quando eu preciso eu vou lá e compro, quando eu preciso eu vou lá e usufruo, mas não quer ter vida, mas não quer ter realidade, não quer ter intimidade, não quer ter o que? Verdade. E normalmente o que essas pessoas fazem? Dão desculpas. Qual é a desculpa do porquê que você não está trabalhando para Deus? Qual é a desculpa do porquê que você não está realizando os projetos que Deus tem para você? Talvez você está dizendo: olha, assim que eu casar eu vou fazer. Talvez você está dizendo: primeiro eu vou ter que terminar minha faculdade. Assim que eu terminar a faculdade, olha, pastor, o senhor pode contar comigo. Talvez você me diz assim: olha, não, pastor, é o seguinte, assim que eu estruturar a minha empresa, eu vou começar a ser firme. Nossa, pastor, eu tenho que pagar umas continhas, eu estou meio endividado. Então, pastor, assim que eu pagar minhas dívidas. Outros dizem: assim que eu criar os meus filhos. Outros dizem: assim que eu construir a minha casa. Sabe, irmão, por que Deus abençoou Jacó e não abençoou Esaú? Quantos aqui conhecem a história de Jacó e Esaú? Quantos conhecem? Levante a mão, por favor, para eu saber. Querido, Jacó era um trapaceiro, Jacó era um enganador. Por que ele foi abençoado e o irmão dele não? O irmão dele era correto, o irmão dele era certinho, embora tinha os seus errinhos também, mas Jacó era demais. Jacó era top. Por que Deus abençoou ele? Sabe por quê, irmão? Eu creio que é por causa do coração. Ele amou mais a bênção de Deus do que Esaú amou. Ele quis mais ser abençoado do que Esaú. E é por isso que ele recebeu. Sabe, amado, eu quero dizer algo para você nessa noite. Eu queria que você tomasse posse aqui para o ano de 2017. A questão não é o que você tem para fazer. Se você esperar arrumar a tua vida toda para você começar a trabalhar para Deus, a começar a fazer para Deus, você nunca vai servir a Deus. Então eu tenho uma palavra para você, sabe, querido? Vai pagando as suas dívidas servindo a Deus. Sabe, vai ajustando o seu casamento, mas servindo a Deus. Vai fazendo a sua faculdade servindo a Deus. Vai estruturando a tua empresa e servindo a Deus. Sabe, querido, vai ajustando a sua família, vai ajustando tudo e servindo a Deus. Sabe, querido, no final da história você vai romper, você vai conquistar, você vai crescer. Por quê? Porque nessas atitudes revelam um coração para Deus. Sabe, tem muita gente que fala: não, eu quero. Eu não sei se vocês conhecem a história de um rei. Diz a ilustração que um determinado rei estava com um problema crônico no coração e ele precisava de um transplante. Quantos estão comigo aqui? Digam amém.
O rei precisava de quê? De um transplante de coração. E aí ele mandou um mensageiro no meio do povoado, dizendo o seguinte: olha, o rei está com uma doença gravíssima, e ele precisa de um transplante de coração. Quem aqui está disposto a doar o seu coração para o rei? Todos os homens levantaram a mão. Quem levantou a mão? Todos os homens, amém ou não? E o rei ficou muito feliz, muito feliz. E aí o que ele fez? Ele falou assim: ó, então dá uma ordem, manda reunir todos os homens debaixo da minha janela real. Aí reuniu todos os homens debaixo da janela do rei. Aí o rei chegou e falou assim: olha, eu estou muito feliz porque todos vocês querem doar o coração para mim. Então nós vamos fazer o seguinte: eu estou com uma pena aqui na minha mão, eu vou soltar a pena. Sobre a cabeça de quem essa pena cair, essa é a pessoa que vai morrer e sacrificar e doar o coração para mim. E o povo, fechado. E o rei, então vou soltar. Quando ele soltou, a pena vai assim, assim, assim. E o pessoal olhando. Quando a pena estava caindo na cabeça de um cidadão, ele falou assim: olha, eu estou disposto a ceder meu coração para o rei. Aí a pena foi para lá. Aí daqui a pouco foi caindo na cabeça do outro: eu também estou disposto a ceder meu coração para o rei. E a pena foi para lá, para cá, e o rei morreu. E ninguém cedeu o coração para o rei. Ninguém. Por quê? Porque o povo estava honrando o quê? Com os lábios. Mas estava disposto a sacrificar, sim ou não? Estava não. Tem muita gente, irmão, que é assim com Deus. Sabe? Tem gente que fala assim: ó, Deus é tudo na minha vida, Deus é o primeiro. Mas não é. Tem muita gente que fala assim: ó, eu não posso servir mais a Deus, sabe, pastor, porque eu não tenho tempo. Sabe, eu não tenho tempo. Mas eu quero dizer algo para você. Fala a verdade. Nós sabemos que nós temos um irmão aqui que está à procura de uma corte. Hashtag esse é seu ano, Kelsen. Fala a verdade, irmão. Imagina o Kelsen arruma a corte dele. Aí ele fala: ó, eu não posso ainda servir muito a Deus porque eu não tenho tempo. Mas depois que arrumar a corte, arruma tempo, irmão, sim ou não? Como dizia Letícia, arruma tempo para cortear? Sim ou não? Arruma ou não arruma? Arruma. Chega e fala assim: olha, eu não sou dizimista não, pastor, porque sabe como é que é? Eu ainda não estou trabalhando, eu não tenho dinheiro. Mas depois que arruma a corte, tem dinheiro para pagar pizza para a corte, sim ou não? Tem ou não tem? Tem. Kelsen, recado está dado. Você está entendendo, irmãos? O que acontece? As pessoas às vezes, querido, arrumam tantas desculpas, sabe, querido, mas quando é algo que realmente é do seu interesse, quando é algo realmente que toca o seu coração, elas arrumam soluções. Sabe, querido, ele sempre vai dar um jeito de ligar, ele sempre vai dar um jeito de estar com a moça, não importa a distância, vai andando lá do Parque Santana, se bobear, até os confins de não sei qual bairro, que eu não quero dar dicas. Entendeu? Vai andando até os confins do bairro, vai andando debaixo do sol de 2 horas da tarde, chega passando mal, mas chega lá, irmão, com uma flor na mão. Mas às vezes para a obra não tem tempo. Kelsen, graças a Deus que você não é assim, tá, meu filho? Por isso que esse ano, fechamento, ok? Hashtag arruma uma corte, Kelsen. Então, querido, eu quero dizer uma coisa para você: quem tem o coração para Deus vai dar um jeito de servir a Deus. Sabe, querido, quem tem o coração para Deus não arruma desculpa do tempo.
Sabe, querido, quem tem coração para Deus, querido, é aquela pessoa que não arruma desculpa do dinheiro, não arruma nenhuma desculpa. Por quê? Porque ele tem o coração para Deus. Sabe, talvez você declara que ama tanto o Senhor, que você ama a Deus, que Ele é o primeiro na tua vida, mas o seu coração não está tanto em Deus como você imagina. Sabe, talvez o teu coração está muito distante de Deus. Jesus, ele disse assim: olha, buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão que acrescentadas. Quando o nosso coração de fato é para o Senhor, nós o colocamos em primeiro lugar em nossa vida. Sabe, querido, temos que dar a Deus o melhor da nossa vida, temos que dar a Deus o nosso melhor tempo, nossos recursos, temos que dar a Deus a nossa força, nossa inteligência. Sabe, querido, porque Deus, ele não aceita ser segundo nem terceiro, ele só aceita ser o primeiro. Deus, ele precisa ser o primeiro. Aqui está estabelecido, ouça o que eu vou te dizer, na prioridade da sua vida, o céu precisa vir sempre em primeiro. Olha só, no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Ele criou primeiro o quê? O céu, e depois o quê? Terra. Por que ele criou primeiro o céu e depois a terra? Ele podia ter criado a terra e depois o céu, mas ele criou os céus e a terra. Por quê? Porque o céu vem em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, as coisas do céu, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu coloco as coisas de Deus em primeiro, quando eu coloco Deus verdadeiramente em primeiro lugar na minha vida, irmão, todas as demais coisas serão acrescentadas na minha vida. Só quem crê aí, diga amém. E em terceiro lugar, querido, um coração extraordinário é um coração totalmente rendido a Deus. Sabe, um outro aspecto que envolve o nosso coração é se temos ou não um coração para Deus. Porque dizer é fácil, mas consagrar-se ao Senhor requer renúncia, sacrifício e até morte. Morte do seu eu, morte das suas vontades, morte de planos pessoais. Muitas vezes nós precisamos levar todas essas coisas ao fim, para que Deus possa fazer na nossa vida aquilo que Ele deseja fazer. Sabe, querido, segundo o livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Sabe, amado, Deus, Ele quer favorecer as pessoas que têm um coração totalmente para Ele. Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí: como está o teu coração? Como anda o teu coração? Sabe, você tem um coração para Deus? Pergunta para ele, fala: você tem um coração para Deus? Quem tem esse coração está preocupado em fazer a vontade dEle. Sabe, tem muitas pessoas que falam assim: não, eu preciso me preparar. Não, irmão, não é uma questão de preparar, não. É uma questão de ter um coração para Deus. Sabe, querido, às vezes atrás do argumento da qualificação, muita gente abriga, sabe o que é? Um espírito de preguiça. Tem muita gente que tem preguiça de servir a Deus. Porque eu vou dizer algo para você, que servir a Deus dá trabalho. Servir a Deus dá trabalho, irmão, sim ou não? Eu fico vendo as irmãs da nossa cozinha aqui, da nossa cantina. Quanto que essas irmãs trabalham? Sabe, terça-feira agora eu fiz uma reunião de discipulado aqui com os discípulos para fazer o planejamento para o ano de 2017. Encerramos com um jantar, uma sobremesa, e foi começamos a reunião 6:30 da tarde, atrasou um pouco devido à grande chuva que caiu. Mas as irmãs da cozinha chegaram aqui, irmãos, 8 horas da manhã, para poder fazer tudo. Sabe, às vezes a gente faz almoço aqui, querido, para ajudar financeiramente a igreja, porque vocês sabem que as nossas contas não são pequenas. Sabe, tem gente que às vezes não se dispõe a vender um convite. As irmãs aqui da cozinha, elas começam a trabalhar, às vezes na quarta, na quinta-feira pelo almoço, sexta-feira passam a tarde inteira naquele calor insuportável daquela cozinha, preparando o almoço. E aí, querido, quando chegam no sábado, são as primeiras a chegar e as últimas a sair. E eu vou dizer para você, querido, só faz isso quem tem coração para Deus. Só faz isso quem tem coração para Deus. Você hoje está num prédio limpo porque teve uma equipe de diaconia que veio limpar.
Mas só faz essas coisas quem tem um coração para Deus. Mas para alguns até vir no culto é difícil, até vir no culto é pesado. Então você precisa avaliar o seu coração. Sabe, disposição para ir no shopping, eu tenho certeza que todo mundo tem. E muitas vezes quando eu prego aqui, eu fico vendo alguns irmãos me olhando, sabe assim, aquele negócio que você está torcendo o olho para o olho ficar em pé, acordado assim. Mas fala que vai ser jogo de futebol. Irmão, o olho fica que é uma maravilha. Convida para ir no shopping. O quê? Dá um pulo da cadeira, como cego de Jericó. Dá um pulo e lança fora a capa. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Isso se chama o quê? Coração. Tem que ter um coração. Atrás da desculpa, irmão, tem muita preguiça envolvida. Quero contar para vocês a história de 2 preguiçosos. 2 homens preguiçosos. Conta a história que 2 homens muito preguiçosos estavam sentados. Eles estavam o quê, irmãos? Eles estavam sentados, descansando debaixo de uma árvore. Os 2, muito preguiçosos, sentados debaixo de uma árvore. Duro igual um coco, não tinha dinheiro para nada. Aí daqui a pouco um deles acorda assim, mexe com o Zé e fala: Zé, não é o Zé aqui da igreja, é o outro Zé. Fala: Zé, olha ali o que está do outro lado da rua, Zé. Os 2 duros. É uma nota de R$100. Aí o Zé olha e fala assim: é mesmo? Aí o cara que acordou o Zé fala assim: ah, se o vento soprasse essa nota para cá, hein, Zé? Como é que a gente ia ser abençoado? Irmão, tem gente que tem preguiça até para ser abençoado. Sabe, querido, eu quero dizer algo para você. Fala, antes, aconteceu isso com você? Você pediu a Deus para soprar umas notinhas na sua direção, não? Sabe, querido, eu quero dizer algo para você, amado. Tem muita gente muito pior do que você, menos qualificado que você, fazendo muito mais coisas que você. E por que essas pessoas estão fazendo mais coisas que você? Sabe por quê? É por causa do coração. Porque tem um coração para Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos, irmão. Feche seus olhos, por favor. Sabe, Moisés não sabia nem falar. Foi usado por Deus. Abraão demorou para crer no seu chamado, mas foi usado por Deus. Gideão era medroso, o menor da sua casa, mas ele foi usado por Deus. O coração é a chave. Talvez a tua vida não tenha ido mais longe, é por causa do teu coração. Existem coisas no teu coração que precisam ser tratadas. Eu quero dizer algo para você, irmão. Você tem faculdade? Glória a Deus. Você não tem faculdade? Deus vai te usar da mesma forma. Você ganha muito dinheiro? Glória a Deus. Está apertado financeiramente? Deus vai te usar assim mesmo. Você tem carro para se locomover? Glória a Deus. Mas se você não tem, tem que pegar ônibus ou andar a pé, Deus vai te usar assim mesmo. Você mora perto, glória a Deus. Se mora longe, Deus ele vai fazer coisas grandiosas na tua vida, onde quer que você estiver e por onde você passar. Deus ele
Ele tem coisas grandiosas para fazer nesse ano de 2017, mas Ele precisa encontrar em nós um coração que elimina as desculpas, um coração que é tendencioso a Ele, um coração, querido, disposto a servi-lo. Não adianta você cantar que Ele é o Senhor, que Ele é Rei, que Ele está acima de tudo e de todos, se de verdade Ele não está na sua vida, porque aí é mentira, é pecado. Mas pastor, eu reconheço que as minhas atitudes não têm sido assim, então o que eu tenho que fazer? Converta o teu coração hoje. Para ter um ano extraordinário, precisa ter um coração extraordinário, um coração que ame de verdade, um coração compromissado de verdade, um coração entregue de verdade, um coração quebrantado de verdade. Palavras bonitas não tocam o céu, o que toca o céu é um coração quebrantado. Eu queria que você fechasse seus olhos. Sabe, irmão, analisa a tua vida aí. Analisa há quanto tempo que você já serve a Deus. Analisa há quanto tempo que você já se diz cristão evangélico. Analisa quanto tempo. E através das suas atitudes, através das coisas que você tem feito, faça uma avaliação honesta. Se de verdade Deus está em primeiro lugar no teu coração ou não. Se você está disposto a esse ano do extraordinário, você entregar o seu coração para Deus, de modo a ter um coração extraordinário. Eu queria que você saísse do seu lugar. Eu queria que você viesse aqui, porque eu quero orar por você.